Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, desculpa aí pelo pouco de atraso. A gente teve um probleminha aqui na conexão, mas agora já está tudo resolvido. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, em especial também ao Marco. Hoje a gente vai ter aqui para bater um papo, enfim, continuar um pouco a nossa agenda semanal de bate-papo de mercado, né, principalmente no ambiente que a cada dia uma notícia nova, a cada dia um acontecimento novo, então é importante a gente estar sempre batendo um papo com vocês. Agradecer mais uma vez a presença do Marco. O Marco é o CIO e fundador da MZK, né, uma asset que tem uma história desde 2018, mas é importante falar que é um time que já trabalha há mais de 15 anos juntos. Né? Não vou me estender muito aqui para o Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado aí a XP pela oportunidade de mostrar nosso ponto de vista, né? E como você bem falou, a MZK, só me apresentando rapidamente, a gente trabalha, a gente tem a gestora a MZK há 2 anos no fundo, a empresa há quase 3 anos, mas na verdade a equipe que trabalha comigo, a gente já trabalha junto há mais de 15 anos em tesouraria de banco. Então a gente trabalhou durante 10 anos no HSBC/Bradesco, 15 anos durante o HSBC/Bradesco. Eu fui lá head trader no HSBC, tesoureiro. No Bradesco, eu entrei como responsável pela área de gestão também. Então, eu e a equipe que está comigo, a gente já se conhece há muito tempo e já faz gestão há muito tempo, só que a gente faz a gestão do dinheiro do banco. Agora a gente está fazendo gestão do dinheiro dos clientes. E antes de HSBC e Bradesco, eu trabalhei mais 10 anos em tesourarias também. Trabalhei em bancos como CCF, como BNP Paribas. Então, assim, tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro. Então, apesar da gestora ser nova, a nossa experiência trabalhando juntos e a minha experiência em mercados financeiros, ela realmente é bastante longa. Né? Legal, Marco. Acho que é importante, né, ter um time que já se conhece, né, mas num cenário desafiador como esse. Acho que antes da gente entrar, talvez, no tema mais, assim, mais quente de hoje, eu acho importante a gente entender um pouco como é que estava a sua cabeça, né, como CIO, e também, enfim, como é que a MZK se posicionava em 2019, né, como é que vocês viam aquele ano que fechava e como é que vocês projetavam 2020, né, acho que antes é importante a gente entender como é que estava essa cabeça. Como é que estava a cabeça da MZK em 2019 e como é que vocês projetavam 2020? Se quiser entrar um pouco, enfim, crescimento, enfim, pode ficar à vontade. Não, sim, 2019 foi um ano que, no final de 2019, a gente estava saindo com um crescimento na margem da economia muito forte. A gente não só tinha aprovado a reforma da Previdência, que foi muito importante para as contas públicas, a gente estava com o fiscal entrando muito em ordem. Eu nunca na minha vida vi o perfil fiscal do Brasil tão acertado como a gente estava vendo em 2019. A gente estava vendo perspectivas de que novas reformas fossem passadas esse ano e que essas reformas são importantes também para o fiscal da economia. E acho que mais importante até do que a reforma da Previdência, a gente teve a aprovação do teto de gastos ainda durante o governo Temer. Acho que esse foi o alicerce para que a gente conseguisse fazer com que a nossa situação fiscal ficasse tão surpreendentemente positiva em 2019. Isso criou as condições para que a gente pudesse ter crescimento mais sustentado nos próximos anos. E realmente, nos últimos semestres de 2019, nos últimos trimestres, a gente estava crescendo já 2,5% ao ano na margem, né? O Paulo Guedes adora falar isso, que a gente está crescendo a quase 3% ao ano na margem, e a gente ia ter um crescimento muito forte realmente em 2020. A gente ia ter aprovação de outras reformas em 2020. A gente tinha o Ministério da Economia alinhado com o Congresso, a gente tinha o Paulo Guedes conversando direito com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sendo meio que alguém que estava protegendo as reformas dentro do Congresso. Ou seja, a gente estava com um otimismo muito grande para crescimento no Brasil. E no resto do mundo, a gente estava tendo crescimento um pouco mais baixo do que anos anteriores, mas ainda assim crescimento bastante robusto. Então a gente estava partindo para ter uma economia com crescimento sincronizado em 2020, o mundo inteiro crescendo e o Brasil num ciclo diferente. Enquanto o mundo num ciclo um pouco mais baixo de crescimento, o Brasil partindo para um ciclo um pouco mais alto de crescimento. Isso trazia diferenciação para o Brasil.
Obviamente que os preços de ativos estavam caros, estavam inflados com tudo isso que estava acontecendo, mas ainda assim, se esse cenário se materializasse, a gente conseguia ainda ter previsões de bolsa mais alta, a gente estava trabalhando com um índice a níveis mais altos do que a gente chegou a bater esse ano. Então, era esse cenário que a gente está vindo, era um cenário de crescimento mais robusto, um cenário de aprovação das reformas estruturais e um cenário de mundo ajudando. O que aconteceu em janeiro, aconteceram duas coisas que são, acho que, eventos de cauda. A primeira que não assustou muito, mas assustou no dia, que foi o ataque dos Estados Unidos em Bagdá, que o ataque do Irã, né, em Bagdá. Isso foi um evento de cauda que já fez com que o mercado se protegesse um pouco mais. E depois veio o coronavírus. O coronavírus, em janeiro, ainda ficou um pouco subestimado pelo mercado. Eu acho que a maioria, não só a gente, mas a maioria do mercado, olhou para aquilo e achou que aquilo fosse ficar concentrado na China e que eles iam fazer lá o lockdown deles. O crescimento na China ia diminuir um pouquinho, ia afetar o mundo, mas ia afetar muito pouco. O PIB mundial ia afetar 0,10, 0,20. E eles iam conseguir sair daquilo e retomar o crescimento num shape em V, a China. Então, eles iam lá, iam perder um pouco de PIB, iam ficar 2, 3 semanas de lockdown, depois voltava no mesmo tipo de aceleração, mesmo nível de aceleração de economia. E foi isso que o mercado colocou no preço. Mas quando chegou, fora, então, tirando isso, o cenário otimista para o Brasil continuava. Mas quando chegou o carnaval, foi quando todo mundo mudou de ideia, e foi quando caiu a ficha que o problema não era tão simples e não era tão localizado na China. Porque foi no carnaval que o vírus se espalhou para o Ocidente. Na verdade, foi para a Coreia, para o Irã e para a Itália. E aí que as perguntas se começaram se os lockdowns nesses países do Ocidente seriam tão efetivos como o que aconteceu na China. Que o Ocidente se comportaria tão disciplinadamente nos isolamentos sociais como o Oriente se comportou. E aí que o mercado colocou no preço que talvez a retomada do crescimento não fosse num shape de V, mas corria o risco de ser num shape de U. E no Brasil, por exemplo, é o que está parecendo que vai acontecer. A gente, hoje parece que a gente vai ficar mais tempo com um crescimento mais baixo do que se fosse realmente apenas uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. A greve dos caminhoneiros é um bom exemplo de uma retomada do aceleração da economia no shape em V. Porque a gente ficou uma semana, naquela época lá, sem sair de casa, sem jantar fora, sem cortar o cabelo, e quando voltou, você não fez isso 2 vezes, mas você voltou a fazer. Então, você teve uma queda de PIB, mas que voltou rapidamente em V. E agora não, agora esse negócio, você teve uma queda de PIB e isso está se estendendo. O que prova isso, por exemplo, é você pega o que afetou a indústria em março. Os números de indústria em março caíram 10%. Vendas de carro caíram 40%. Bens duráveis caíram 20%. Então, isso é uma coisa que foi em março. Em abril, que deve continuar na mesma linha. Então, isso mostra que talvez a retomada demore um pouco mais e a gente perca aí mais PIB durante esse período. Não, legal. E pegando assim um pouco do que você estava falando de 2019, né? Acho que era uma cabeça muito positiva, as reformas estavam, enfim, algumas delas já tinham acontecido, outras boas encaminhadas. Acho que a sensação era que a gente teria aí um ano continuaria sendo surpreendente para o Brasil e, enfim, aí se apoiando muito no mundo. Ali naquele momento, no começo do ano, vocês chegaram a aumentar um pouco as posições, enfim, se quiser entrar um pouco que eram as posições antes da gente falar dos ajustes que provavelmente foram feitos, né? Como você mesmo colocou após o carnaval. Acho que é interessante para a gente entender até um pouco da dinâmica e de como que a casa opera os ativos, né? Acho que é legal para a gente escutar isso. Ah, tá, não, legal. A gente, naquele cenário de crescimento, quando você olha para crescimento, acho que o melhor ativo para se operar são equities. Então, a principal posição que a gente tinha no começo do ano, final de 2019, no começo desse ano, era em equities. Quando veio o primeiro evento que eu falei, que foi o bombardeio dos Estados Unidos em Bagdá, a gente achou por bem ter se proteger dos riscos de cauda. Então, a gente fez algumas operações
para se proteger de outro ataque como aquele. A gente vendeu um pouco de bolsa americana, o S&P, bem menos do que a gente estava comprando em BOV, então a gente estava short em S&P, e a gente comprou put de BOV de 105 mil. Lembra que naquela época a bolsa estava 120 mil. A gente comprou put de 105. Ainda assim, o nosso delta era bem comprado em bolsa. Quando veio o carnaval, e veio estourou a crise realmente, que a bolsa foi direto para os 100 mil pontos, a primeira coisa que a gente fez, a gente estava um pouco protegido, obviamente a gente perdeu dinheiro, mas a gente tinha essas proteções. A primeira coisa que a gente fez, a gente se desfez das proteções, porque a gente achou que talvez aquele pudesse ser um momento realmente de soltar um pouco as proteções e ficar um pouco mais exposto em bolsa, porque o preço estava mais atrativo. E aí, durante o desenrolar dos fatos, e quando a gente foi percebendo que esse negócio ia demorar mais do que a gente esperava, isso se deu logo depois que o Banco Central americano cortou os juros pela primeira vez, que foi uma vez extraordinária de 50 vezes, ele cortou lá pela primeira vez. Eu acho que aí mostrou realmente que ele não faria isso se não fosse tão sério o que eles estavam vendo e o que a gente estava vendo no mercado. Então, aí a bolsa subiu naquele dia, depois começou a cair tudo de novo, a bolsa americana, a bolsa brasileira, e a gente começou a reduzir as posições em equities. A gente reduziu por convicção, a gente realmente, primeiro a gente aumentou a exposição, né? Quando a gente desfez os hedges, a gente aumentou a exposição. Depois disso, a gente começou a diminuir as exposições em equities, porque a gente achou que poderia cair mais, por dois motivos, um por convicção e um pelo nosso processo. A gente tem como processo manter a vol do fundo mais constante. A gente não quer que a vol do fundo saia de 5 para 14, de 14 para 3, de 3 para 17. A gente pretende manter a nossa vol, a gente quer manter a nossa vol com um hard limit de 9, variando aí em torno de 6. E conforme a bolsa foi caindo, a vol do mercado foi aumentando bastante. Então, só para manter a vol do fundo constante, eu tinha que ter reduzido as posições de bolsa. Esse foi um momento em que o nosso processo ajudou bastante, porque a gente foi reduzindo as posições de bolsa, uma por convicção e outra porque a gente queria manter a vol do fundo constante. Então, abaixo de 100, ali a 96 mil, 94, 93, a gente foi diminuindo bastante. A gente chegou, quando a bolsa bateu a mínima, lá perto de 62 mil, a gente estava com posições bem pequenas em bolsa realmente, a gente tinha zerado bastante. Acabou sendo muito bom, tanto o processo que ajudou, como a gente tendo mudado de cabeça que ajudou nisso. Mas nesse momento, a gente mudou de posição de bolsa para juros. E qual o motivo que a gente mudou? A gente, primeiro, que a gente percebeu que a recessão ia ser muito grande, o PIB ia cair bastante esse ano, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E teve um evento, que acho que é importante colocar, que não sei se todo mundo lembra, mas que teve uma certa desentendimento entre Rússia e Arábia Saudita com relação ao preço de petróleo. E quando isso aconteceu, o preço do petróleo começou a despencar. E quando esse preço do petróleo despencou, a gente fez as nossas contas para o preço de gasolina aqui, a gente achou que a gasolina ia cair 12% naquela época, na bomba, aqui no Brasil. E aí a gente chegou no IPCA para esse ano bem mais baixo, e a gente achou que o Banco Central ia ter que começar a cortar juros, e aí a gente mudou nas posições de taxa de bolsa, né, de equities, para juros curtos. Os juros curtos parecia ser a melhor posição a se fazer. Obviamente que durante o período teve bastante volatilidade nas taxas de juros, mas é o que está acontecendo agora. Tá? Os juros agora já projetaram bastante quedas, mas de lá para cá, as taxas de juros no Central têm trabalhado com taxas de juros mais baixas. A gente acha que vai ter mais um corte hoje e mais um na próxima reunião do Copom. E aí a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto depois, se você quiser. Não, legal. Então é importante mostrar que talvez a casa, né, tinha uma visão falada, né, visão positiva nas posições, transformou essa visão positiva mais em ações, talvez, acho que pelo cenário de juros e pela questão que você colocou de oportunidade, né, numa classe de ativo que tinha um ganho. Vocês conseguiram comprar uma proteção no momento que talvez o mercado vendia barata essa proteção, né? Quando você estava a 121 pontos, você comprou a 105 mil pontos, depois rapidamente ela ficou, como a gente fala no mercado, né, dentro do dinheiro, né? E você conseguiu se beneficiar dela e zerou ela. Então,
o processo de risco de vocês, né, o processo de investimentos para a questão de volatilidade, fez com que vocês não participassem inteiramente da queda, né? Vocês fizeram uma diminuição. Se chegarem em algum momento, antes de tomar essa decisão da volatilidade, por acreditar que os 100 mil, 90 mil pontos fosse um ponto já, entre aspas, barato para aquele momento, vocês chegaram a aumentar a posição ou vocês estavam mais preocupados em diminuir a volatilidade do fundo? Não, no primeiro momento, a gente aumentou a exposição, mas o aumento da exposição foi zerando a put. A gente continuou com o índice e zerou a put. E a gente zerou o S&P. Então, esse foi o aumento de exposição. A gente não comprou mais índice, mas as proteções que a gente tinha, a gente zerou. E aí foi o aumento da exposição. Quando baixou abaixo dos 100 pontos, que a gente começou a diminuir rapidamente as posições. Entendi. Não, legal. Então, e pegando um ponto que você colocou agora importante, né? Você teve o corte de juros lá nos Estados Unidos, né? E aí seguido de vários incentivos de bancos centrais europeus, Estados Unidos e depois Brasil, né? Você viu ali um empenho muito grande, né? Desses bancos centrais, acho que mostrando um pouco do que é realmente esse vírus, né? O que é realmente essa crise. Como é que você enxerga o tamanho dessas intervenções, né, e de disponibilidade que eles têm deixado para as economias? Como é que você consegue colocar isso quando você olha um cenário para frente, né? Você consegue mensurar o quão isso vai ser efetivo? Isso te dá um conforto maior para estar posicionado? Como é que você vê isso, Marco? Quando você me pergunta isso, esse é o grande X da questão para o futuro, tá? Eu acho que a gente deveria separar em dois tipos de países, os desenvolvidos e os emerging markets. Eu acho que os países desenvolvidos, e aí vamos usar os Estados Unidos como exemplo, que acho que é o mais importante, eu acho que ele pode imprimir dinheiro à vontade, porque ele vai ser financiado pelo mercado. E não importa o quanto ele faça de easing fiscal, ou de ajuda fiscal, né, de gastar dinheiro, eu acho que o mercado não vai ficar com receio dos Estados Unidos deixar de pagar suas dívidas, ou seja, o dólar continua forte. Então, eu acho que os Estados Unidos pode fazer o fiscal que ele quiser, pode fazer os incentivos que ele quiser, que está ótimo. Então, ele, teoricamente, é um dos países em que vai injetar mais dinheiro na economia e que vai fazer, conforme você vai injetando dinheiro na economia, você vai fazendo com que o preço dos ativos fiquem mais inflados. É comum. A gente está na quarta vez que o Banco Central, que os Estados Unidos faz um QE, um Quantitative Easing. Das últimas 3 vezes, sempre que ele fez QE, a bolsa subiu nesse período. Pode pegar o gráfico e vai ver que a bolsa subiu bastante nesse período. Então, a gente está no meio de uma crise, mas com a quantidade de dinheiro que o Banco Central americano está colocando, a gente imagina que a bolsa deva subir, talvez até não refletindo fundamentos. Talvez o fundamento para a economia americana atual, a bolsa lá esteja cara, mas não importa, porque a quantidade de dinheiro que está sendo injetada na economia faz com que você tenha uma inflação de ativos. Nos países emerging, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é importante você fazer fiscal agora, você dar um incentivo fiscal, você distribuir dinheiro para quem está precisando. Eu acho que o mundo entende isso, o mercado entende que todo mundo tem que fazer isso, porque está todo mundo sem trabalhar, sem sair de casa, então todo mundo não comer, você precisa dar dinheiro para as pessoas. Mas a gente não pode fazer o quanto quiser, porque a gente não tem a mesma credibilidade nos países desenvolvidos. Então a gente tem que falar, vamos fazer 600 bi, e tem que fazer 600 bi, não pode fazer mais. Começa a fazer mais, você começa a pôr em dúvida a sua credibilidade, que foi tão penosa para reconstruir a partir do governo Temer. A gente estava reconstituindo a nossa credibilidade de uma maneira árdua, mas agora você não pode desperdiçar toda essa credibilidade que a gente tem. E, ou seja, o fiscal, fazer gastar dinheiro num país como o Brasil é muito mais difícil. E é mais difícil ainda no momento em que você tem problemas políticos, que a gente tem visto um certo problema político do Bolsonaro, do presidente com o executivo com o legislativo, executivo com o judiciário, do ministro da Economia com o presidente da Câmara. Então, quando você começa a ver que está tendo um pouco esse jogo de, no meio dessa pandemia, você não ter todos os interesses alinhados, interesses políticos todos alinhados, você começa a ficar com receio e esses gastos fiscais que a gente está fazendo
alguns deles passam a ser permanentes. E se isso acontecer, a gente perde credibilidade. E perdendo credibilidade, tudo que a gente fez é por água abaixo. Então, um ano em que a gente já não vai conseguir passar a reforma, ou seja, tudo que está sendo feito de ajuste fiscal, esse ano não vai ser feito mais nada. Toda a reforma da Previdência, que teve uma economia de 800 bi em 10 anos, a gente vai gastar por causa do coronavírus, mas beleza, a gente vai gastar, mas tudo bem, a gente retomasse a disciplina fiscal, não tem problema, mas o grande risco é passar a impressão, ou mesmo realmente acontecer, de a gente não ter mais essa disciplina fiscal. E se a gente não tiver disciplina fiscal, aí o câmbio vai sofrer, e aí a bolsa sofre junto, e a gente acaba voltando para era de baixo crescimento econômico, e tudo que a gente fez acaba saindo voltando para trás. Ou seja, esse para mim é a grande incerteza para o Brasil hoje em dia, porque não consigo dizer nem que sim nem que não, que a gente está indo para um cenário de fiscal mais de insolvência, talvez, né? De insolvência, exatamente. O importante é assim, se a nossa dívida PIB vai subir por causa de 600 bi que a gente vai gastar, não tem problema, ela sobe em paralelo, a disciplina fiscal continua, ela volta a cair, o mercado vai achar ótimo, não tem problema nenhum. Mas se ela sobe e continua subindo, porque alguns setores da política da economia se usam disso, né, para poder manter esses gastos permanentes, aí no Brasil realmente vai ser muito ruim. Muito ruim. Então, eu acho assim, acho que está meio dividido esse cenário. Ainda é difícil dizer. Ontem a Câmara, por exemplo, saiu com um exemplo muito ruim, que não tem congelado o gasto dos funcionários. Então, é isso que acho que o mercado vai olhar, né, para o fiscal, que é a pergunta que você fez. Você acha que esse vai ser o ponto em que o mercado vai ficar olhando? Acho que tem que dividir, né? Dois países. O país que tem condições de fazer isso. Na verdade, todos os países têm nesse momento eles devem fazer isso, mas o problema é o depois, né? Então, regiões vão se separar ali, né? Entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Então, é um ponto. Já pegando esse gancho que você colocou, até para a gente entrar um pouco na sua cabeça para frente, né? Antes da gente voltar para o Brasil e falar de juros. Como é que você está se posicionando? Assim, acho que olhando para esse lado que você já colocou que é preocupante para o Brasil, né? O que você vê de oportunidade? E lembrando, e aí eu acho que é uma cabeça sua também, né, Marco? Tem que ser muito tático nesse momento, né? É difícil você ter um cenário, as notícias estão mudando praticamente em horas, né? Então você tem que ser bem tático. Mas o que você tem na sua cabeça hoje que você vê de oportunidade no portfólio que vocês têm montado, né? E eventualmente também falar um pouco como é que você está se protegendo para os cenários adversos, dado que essas notícias têm vindo e têm mudado a cada minuto. Assim, o cenário que a gente está, depois de março, tá, a gente está muito com cabeça de tradear bastante o mercado. E isso, quando a gente ter essa componente de trade muito grande na carteira, vem da época dos bancos. Na época dos bancos a gente operava bastante em trading também. Então a gente tem treinado bastante. Mas mesmo quando você está treinando, você tem que ter um norte. Reuniões de macroeconomia, nas reuniões de trade, a gente sempre procura um norte para ver para que lado que a gente vai treinar mais. E o que a gente tem discutido é operar muito mais no mercado, que é o que a gente tem realmente na carteira, é muito mais no mercado offshore do que no mercado local. No mercado offshore, a gente gosta de fazer equities offshore contra IBOV, ou seja, comprar ações ou índices do mercado lá de fora e vender o IBOV, coisa que a gente tem feito. E entre os índices que a gente compra lá fora, um que a gente mais gosta é o FANG, que é o índice de tecnologia que tem lá fora. As coisas de tecnologia, elas não sofreram muito, quer dizer, elas sofreram, mas as empresas não sofreram muito durante essa pandemia, porque, por exemplo, Netflix é uma empresa que está sendo bastante acessada. Você pega a Amazon está vendendo bastante, não deixa de vender. Então, são empresas que se beneficiam, se prejudicam menos durante a crise. É óbvio que você pega uma Google, por exemplo, que depende muito mais de marketing para sobreviver. Marketing é a primeira coisa que as empresas fecham quando você tem um problema de pandemia como esse.
Então, sempre tomar cuidado também, porque elas vão ser afetadas em algum momento. Mas até agora, a Apple, por exemplo, a Apple vendeu bastante computador, porque todo mundo está trabalhando em casa. Os bancos estão dando dinheiro para as pessoas comprarem computador para trabalhar em casa. Então, até agora, a maioria das empresas de tecnologia não sofreram muito. Esse é um realmente que a gente gosta bastante. Mas fora ele, a gente tem operado bastante S&P, Nasdaq e trabalhando mais negativo em Brasil. E aí, para expressar a nossa visão negativa para o Brasil, a gente pode usar tanto o índice ou vender opções de índice, por exemplo, contra S&P comprado. Você faz a venda do índice e fica comprado no S&P fazendo delta hedge. É um jeito de você fazer um contra o outro e mostrar e expressar o que você gosta, que é do mercado offshore. Outro trade que a gente fez, que a gente tirou, mas que a gente gostou bastante, foi o semestre passado, foi México contra Brasil, no câmbio. Porque o câmbio aqui no Brasil obviamente está sob efeito das intervenções do Banco Central. Conforme o Banco Central vai caindo os juros, não tem jeito de se apreciar no Brasil, vai continuar depreciado. Se essa questão que eu falei do fiscal realmente se concretizar e o Brasil acabar gastando mais do que deve, o câmbio deve sofrer bastante. Então a gente gosta de ficar vendido em real, ou seja, comprado em dólar real, e comprado em peso mexicano. Você compra o peso mexicano e vende o real. O peso mexicano tem 6% de juros. O real tem quase 0 de juros. Então, quando você faz um contra o outro, você fica com um carry positivo e fica protegido no Brasil, que é um lado que a gente não gosta muito, que a gente acha que a gente é um pouco mais negativo. Então, é um trade que deu certo também, que funcionou bem durante esse período. Então, esse trade de equities, long, offshore, short no Brasil, e moedas short no Brasil e long em moedas de carry, e que são nossas pares, eu acho que vão continuar fazendo sentido nas próximas semanas, tá? Não dá para falar nos próximos meses, porque tudo muda. Se a gente achar, por exemplo, que o Paulo Guedes vai vencer a briga e vai conseguir fazer com que o fiscal fique controlado, eu acho que a Bolsa tem preço. Porque a Bolsa em dólares está muito barata. Você pega o ETF, o EWZ, a Bolsa caiu em dólares, é uma das bolsas mais baratas do mundo. Então, acho que esse é um trigger para a gente começar a achar que tem que comprar a Bolsa. Não acho que é no momento, mas se isso acontecer, eu acho que a gente deveria fazer. Ou seja, por enquanto, a gente está fazendo mais esses plays relativos do que um play direcional. Compra de Bolsa ou de equities offshore, de novo, eu acho que você faz isso de um oportunista, né? É um trade oportunista. Porque a economia lá também vai cair bastante, mas com o QI rolando do jeito que está rolando, com a quantidade de dinheiro que está entrando, eu acho que não tem jeito de não inflar o preço desses ativos. Não, legal. E quando você veio para o Brasil, né, acho que você colocou um pouco, já deu um pouco da sua visão de cortes nas próximas reuniões e talvez até pela questão do óleo, né, ser um grande componente na inflação aqui no Brasil, serviços também, que é um bom medidor aí para a questão de inflação, e a gente vê que esse serviço ele não vai ficar represado, né? Não tem como você, por exemplo, cortar o cabelo 2 vezes depois quando voltar, né? Você não vai recuperar esse corte de cabelo, né? Você realmente perdeu. Como é que você está olhando essas atitudes e, na verdade, desculpa, essas intervenções do Banco Central, né? Tanto no câmbio, olhando também os juros, né? Acho que uma coisa vai conversar sempre com a outra. E hoje, qual que é o número que você tem na cabeça para corte, né? E se você tem posições para se beneficiar disso aqui no Brasil? A gente não tem posições em taxa de juros agora. A gente tem uma posição muito pequena de inclinação, aplicada na parte curta da curva e tomada na longa. Mas eu vou falar o racional que a gente tem para a taxa de juros. A gente acha que a meta do Banco Central, ou seja, o que ele tem que olhar é a inflação. A inflação não vai subir. Não tem como subir. A massa salarial não cresce, pelo contrário, cai. Você tem um desemprego muito forte, você tem uma recessão econômica também que vai ser muito forte esse ano. Então, com tudo isso, você não vai ter demanda, não tem jeito. Serviços caindo, como você bem falou, petróleo caindo. A gente acha que a inflação esse ano vai ser em torno de 2%. E para o ano que vem, a inflação já está desancorando. Ela já está indo para perto de 3%. Tá? Então, eu acho que não tem motivos para o Banco Central se preocupar com a questão da inflação. Na parte do crescimento,
Também, toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, vai fazer com que a gente tenha um problema sério de crescimento. A gente não tem, tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta, a gente vai ter um crescimento bem mais baixo esse ano. Bem mais baixo, que eu digo, bem negativo esse ano. Talvez volte ano que vem, mas esse ano vai ser bem negativo. Ou seja, pelo lado do crescimento também, o Banco Central deveria cortar juros para poder ativar um pouco a economia, melhorar um pouco a economia. Mas o Banco Central, quando ele olha o balanço de riscos dele, ele tem que levar em consideração tudo isso que a gente falou com relação à parte fiscal. Se o Brasil realmente partir para um problema fiscal, um problema maior de gastos, você vai ter um problema no câmbio, que já está acontecendo por conta da questão da queda de juros. O câmbio vai se depreciar ainda mais, e você com juros baixos, você realmente não vai conseguir conter essa disparada no câmbio, e você não vai conseguir fazer com que a economia volte para o lugar. Eu acho assim, esse negócio de colocar juros a zero, ele funciona bem. É a mesma coisa quando a gente estava falando da parte do fiscal. A gente tem que separar os países. Economias desenvolvidas conseguem colocar juros a zero, conseguem colocar juros a negativo, mas isso é um privilégio delas. Eu acho que emerging markets, a gente não dá para fazer isso, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa de juros, a gente precisa atrair capital, a gente precisa pagar pelo fiscal que a gente tem, pela dívida PIB que a gente tem, que é ruim. Então, eu acho que dá para o Banco Central cair juros até um certo nível, mas mais que isso, se torna contraproducente, como ele mesmo diz. Você cair 50 nessa, eu acho que beleza, deve cair realmente. Talvez cair mais 50 na próxima, também acho que dá. Mas mais que isso, eu acho que torna contraproducente. Eu acho que não vai ajudar no crescimento econômico. Acho que não vai ajudar na inflação também, mas vai piorar do lado fiscal. Então, eu acho que o Banco Central deveria cair juros hoje, cair juros na próxima. Acho que esse é nosso call, tá? Mais 100 pontos de corte. 50 agora, 50 na próxima. É mais ou menos o que está no mercado. Mas eu acho que ele fazendo isso, eu acho que a curva acaba inclinando, porque o mercado vai ficar com receio do que vai acontecer no fiscal, o que vai acontecer no câmbio, e que ele vai ter que voltar a subir juros rapidamente em algum momento no futuro. Eu acho que o Banco Central não quer é cair os juros para um nível em que ele tenha que subir rapidamente depois. Ele quer cair para um nível em que ele consiga manter durante alguns trimestres esse nível, para depois ter que subir. O que não pode acontecer é ele cair rapidamente e depois começar a ter inflação já, ele tem que subir. E acho que, assim, mais do que 100 pontos do que a gente tem agora, eu acho que ele vai correr o risco de ter que fazer isso. Não, entendi, legal. Então, enfim, Brasil praticamente zerados, né? 100% usando o Brasil talvez como um funding, né? Pegando o dinheiro do Brasil para se posicionar lá fora, né? Acho que através das posições shorts que você colocou via índice aqui no Brasil. E assim, lá fora, vocês têm, vocês olham algum, enfim, além do setor de tecnologia, né, que você colocou, você gosta do setor bancário, vocês gostam de entrar em outras áreas ou vocês estão focando simplesmente no setor de tecnologia lá fora? Não, a gente olha mais, quando a gente é uma casa mais macro, né? Então a gente realmente não olha muito setor. A gente opera mais via índice. Então a gente, quando vai operar o mercado offshore, a gente opera mais S&P, Nasdaq, um ou outro ETF, mas a gente não faz uma análise micro muito profunda. A nossa análise é muito mais da parte macro. Então, quando a gente tem operado só esses três, principalmente, o S&P, o Nasdaq e o FANG, que é o que a gente tem feito. Aqui, só índice, a gente faz um pouco da small, do ETF de small, a gente opera opções em cima desses ativos, né? A gente opera bastante par de moedas. Um par de moedas que a gente tem feito é o Won coreano contra o CAD, o dólar canadense. A Coreia é um dos países que saiu, a gente está comprado no Won e vendido no CAD, tá? A Coreia é um dos países que saiu mais rápido da questão do coronavírus. Ela está lá daquele lado do mundo em que o mundo já está crescendo de novo. E quando o Canadá, aqui perto dos Estados Unidos, ele sofre muito com o petróleo.
Então a gente não gosta muito dessa moeda, a gente acha que esse par de moedas é bom. Fora isso, a gente tem o México com o Brasil, a gente tem a Austrália com o Canadá, mesmo racional, a Austrália está daquele lado do mundo, os índices econômicos da Austrália já começaram a melhorar, enquanto do lado de cá ainda não. Então esse par tem andado bastante também, a Austrália tem andado bastante. Então são coisas que a gente gosta de fazer, mas é muito mais com a visão macro do que com olhando setorialmente, olhando a visão micro. Não, entendi, legal. E pegando um pouco, enfim, de tudo que vocês viveram, né, desde o início dessa crise, talvez a gente, enfim, passados aí 2, 3 meses, acho que quase 2 meses do pico, né, e de questão de estresse de mercado, o que vocês tiraram de lição, né, e como que vocês vão se estruturar, se é que tem alguma mudança na cabeça de vocês que a asset tem que mudar? Eventualmente ter um especialista, sei lá, em saúde, não sei. Como é que vocês estão olhando e o que vocês vão tirar de lição dessa crise, né? Acho que toda crise a gente tira uma lição. Qual que a MZK vai tirar de lição? Eu acho que, assim, ser especialista em saúde, é uma brincadeira, eu sei que você fez, mas falando um pouco em relação a isso... Ou eventualmente até contratar um especialista, não sei, né? Tem assets que estão falando isso já, né? Mas eu acho que ninguém sabe, esse que é o problema. Eu acho que é muito difícil o que vai acontecer, como está acontecendo em cada país, o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é muito difícil saber o que vai acontecer. Você precisa realmente tem que ser um especialista muito focado em pandemias, né, para conseguir entender o que está acontecendo. Isso deve ser um recurso escasso. Mas eu acho que assim, é muito difícil para a gente entender o que acontece com o mercado com a questão do vírus, da saúde, quando que isso vai melhorar, quando que não vai, se vai ter uma outra volta, se não vai. Então, eu acho que para as assets, isso é um aprendizado. E o aprendizado qual que é? Você tem humildade, tem coisas que você não controla. Para você controlar isso, por mais que você tenha um especialista, talvez o cara também não consiga acertar o que ele vai falar. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que tem coisas que a gente não entende. Na economia já é muito difícil você conseguir prever o que vai acontecer. Na política já é quase impossível. Nessa questão de saúde, para a gente realmente a gente tem que ser humilde para falar, não sei o que está acontecendo, vamos ser mais táticos, vamos operar o que a gente acha que vai acontecer e não tentar entender, falar assim, não, eu sei que vai acabar o vírus, daqui a pouco por isso eu vou comprar. Não, ninguém sabe. Então vamos ser táticos, vamos fazer um contra o outro, vamos operar trade, vamos ter trades relativos, que acho que faz mais sentido nesse momento que outra coisa. Acho que esse é um ponto. Outra coisa que eu acho que é importante, que assim, eu já tinha aprendido isso antes, mas toda vez a gente tem que aprender de novo, é saber que você nunca vai ser, o mercado é soberano. Isso é uma coisa que todo mundo fala, e é verdade. Quando chegou ali perto de 100 mil pontos na Bolsa, muita gente aumentou a posição, inclusive nós, a gente reduziu as nossas hedges, porque a gente achava, não, isso aqui é um ponto já, 100 mil pontos. E o mercado é soberano, o mercado acaba ensinando de novo, você tem que ter humildade para aprender que você não sabe mais do que está acontecendo. E a gente, realmente, a gente comprou, mas a gente estopou logo depois, acabou saindo rápido. E o mais importante de tudo, eu acho, é a questão dos processos. Eu acho que quando você tem uma asset, você tem um dever fiduciário com o seu cliente, você tem que ter muito respeito com o dinheiro que está aqui dentro. E para isso você tem que ter processos e você tem que respeitar os processos. Ou seja, quando acontece de você achar uma coisa, mas o seu processo está falando, não, agora você tem que diminuir, eu acho que tem que aumentar a bolsa, mas não, o seu processo mandando você diminuir, você tem que respeitar esse processo. Porque se, por mais que eu achasse que eu tivesse certo, mesmo se eu tivesse certo, em alguns momentos, e o processo mandou diminuir, se eu tivesse errado, eu ia estar desrespeitando totalmente a confiança que o cliente colocou dinheiro aqui dentro tem em mim. Então, eu acho que é importantíssimo você ter processo, qualquer que sejam eles, como você tem que explicar as regras para o seu cliente, falar, o meu processo é esse, e eu vou respeitar essas regras, e realmente respeitar. Para a gente, eu acho que funcionou muito. Em alguns momentos, a gente queria aumentar e não podia, e teria dado certo, mas em outros, a gente queria aumentar e não podia, e ainda bem que a gente reduziu, porque o processo acabou defendendo a gente, defendendo o dinheiro do cliente. Então, eu acho assim,
É nesses momentos em que você é testado, que seus processos são testados e que você mostra realmente que você tem respeito com o dinheiro do cliente e está fazendo aquilo que foi combinado. Então, acho que essa é uma lição que fica. Eu acho que a partir de agora, assim, 2008 foi uma crise muito difícil, eu estava em banco, a gente respeitou todos os limites do banco. Agora, essa foi uma crise tão parecida com 2008, tão difícil com 2008, se não mais. Não sei se acabou ainda, né, mas a gente tem respeitado todos os limites, todos os processos também, e acho que essa é uma lição que fica de que você pode até melhorar, fazer melhorias no processo, mas sempre que você combina alguma coisa com a outra parte, você tem que cumprir e acaba dando certo. É isso. Não, legal. Vou aproveitar então e pegar algumas perguntas que, enfim, que eu estou recebendo aqui. Acho que a gente até comentou um pouco, né? Bastante de câmbio, mas você vê até onde que o Banco Central tem, enfim, munição ou apetite, né, para, enfim, aproveitar esse nível de câmbio, seja para defender, né? Acho que contra os juros, eu queria escutar a sua opinião. Acho que ele não sei se ele deveria fazer isso, mas eu queria escutar a sua opinião. Mas o quanto que você acha que ele deveria aproveitar, e até porque muita gente tem usado o câmbio como um hedge, né? Mas ao mesmo tempo tem colocado um contraponto de que ficar contra um movimento do Banco Central, lembrando que a gente tem bastante reserva, pode ser uma armadilha, né? Como é que você vê essa questão? Eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, uma das primeiras entrevistas do Paulo Guedes, ele falou assim, ó, se o câmbio for para 5, eu vendo todas as reservas e recompro minha dívida interna. Eu lembro que ele falou isso. E qual que é o ponto? O Brasil, todo o ativo que a gente carrega são as reservas, ou seja, nosso ativo está em dólar. E o nosso passivo é a dívida pública, que é a CDI. E o que aconteceu nos últimos anos? O CDI despencou, ou seja, nosso passivo diminuiu muito, e o dólar disparou, nosso ativo aumentou. Então, olhando para o balanço do governo, a gente ganhou muito dinheiro nos ativos e o passivo diminuiu muito porque o CDI caiu. O jeito, vender reservas é uma maneira de você realizar isso, de você pôr no bolso. Então, quando o câmbio vai para nesses níveis e o Banco Central vende e recompra título público, você está fazendo é vendendo um ativo que você tinha, que você comprou super barato, você está vendendo caro, e recomprando um ativo que você vendeu caro e recomprando barato. Então, o que eu acho que eles vão fazer, eu acho que eles vão continuar, sim, fazendo isso, mas eu acho que eles têm que fazer isso com bastante parcimônia, porque, de novo, ninguém sabe quando essa crise termina, né, se vai terminar ou não. Então, eu acho que acima de 5,5, entre 5,5 e 6, é o nível em que o Banco Central acelerou a venda de reservas. Há 2 semanas atrás, quando o câmbio bateu 5,70, o Roberto Campos, acho que ele fez várias intervenções no dia só. Fez 6 ou 7 intervenções no dia só ali, que ele estava vendendo câmbio. Então, isso mostrou para mim que ali ele mudou um pouco o jeito de intervir. Porque até então ele estava intervindo, vende 500 mil aqui, vende um dia ali, vende 500 milhões no outro dia. Naquele dia ele vendeu bastante, foi a 5,70. Não voltou lá ainda, mas a minha impressão é que é um nível em que eles vão vender um pouco mais forte de reserva, para ter 2 motivos, né? Primeiro, realmente para pôr um pouco no bolso, para realizar um pouco esse ganho que a gente está tendo. Você melhora a nossa figura fiscal quando você faz isso, você diminui a dívida em reais. E as reservas, assim, as reservas é um seguro que você tem. E o seguro é para ser usado em momentos de crise. E a gente está no momento de crise agora. E a gente tem bastante reserva. Você não precisa ter muita reserva com câmbio flutuante. Câmbio flutuante, você nem precisa ter desse se não quiser. Mas a gente tem bastante reserva, dá para vender 50 vidas do que sobrou ainda, você consegue vender tranquilamente, o mercado não vai achar ruim, eu acho. Acho que dá para vender bem. E você vai diminuir bastante a sua dívida interna. Então, eu acho que o Banco Central, sim, deveria continuar vendendo. O que é um pouco incoerente é ele vender muita reserva e continuar baixando juros. Isso eu acho que é um pouco incoerente. Eu acho que ele tem que, ou ele faz uma coisa ou faz outra. Porque se ele baixa juros, ele fomenta o dólar para cima, ele vai e vende reserva. Ele vai, baixa juros, ele vai o dólar para cima, ele vai e vende reserva. Então, eu acho que ele devia, beleza, corta mais um pouquinho de juros, depois vende reserva e controla um pouco o preço do câmbio. Eu acho que uma operação boa para se fazer, o
câmbio no nível que está, eu acho que aos poucos ele vai perder volatilidade, a taxa de câmbio. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece, isso sempre aconteceu assim, a primeira coisa que acontece quando o Banco Central intervém na moeda de uma maneira mais contundente, não é que a moeda aprecia, é que a moeda perde vol. Porque ela tem um vetor para fazer, quer deixar ela pressionada, e tem um cara que fica segurando. Então, isso faz com que a moeda acaba perdendo o vol. Então, é uma operação que a gente quer fazer. A gente só não fez ainda porque a gente não confirmou ainda que o Banco Central vai segurar lá no 5,70. Pareceu que sim, mas não voltou para lá ainda, então a gente não fez. Mas naquele dia a gente discutiu bastante fazer essa operação. Vendeu um pouco o vol de dólar real, porque intervenções sempre acontece isso. Então, assim, eu acho que ele vai continuar intervindo, acho que ele deve continuar intervindo, sim. Mas eu acho que ele tem que, aí, ele tem que decidir o que ele quer, que é a taxa de câmbio controlada ou que é os juros baixos. Então, baixa um pouco mais os juros e não muito, e aí controla a moeda, eu acho que aí faz sentido. Tá, legal. E assim, pegando um pouco, enfim, juntando algumas perguntas aqui, o que faria você, enfim, você já está mais negativo para o Brasil, mas assim, o que faria realmente, além do lado fiscal, assim, alguma mudança em algum ministério, né, outra mudança? Como é que você viu também essa mudança, essa saída do Sérgio Moro? Como é que você vê esses pilares do governo? Alguns já caíram, né, e outros eventualmente estão em risco. Como é que é a sua avaliação em cima disso? E se isso faria realmente você ficar mais short para o Brasil, né? Como é que você vê esse cenário aqui? Eu acho que a queda do Sérgio Moro, para termos de mercado, é irrelevante. O problema é a derivada, é que se o Sérgio Moro cai, será que o Paulo Guedes cai também? É isso que o mercado se pergunta. Não é a queda do Sérgio Moro, é a possível queda do Paulo Guedes, que foi isso que foi um boato que rolou no dia que o Sérgio Moro caiu, que o Paulo Guedes seria o próximo. E aquilo que fez a Bolsa cair bastante naquele dia. Foi no mesmo dia, ela voltou, porque teve esse boato que o Paulo Guedes seria o próximo. Eu acho que enquanto o presidente comprar o discurso liberal do Ministério da Economia, eu acho que o mercado não reage, fica calmo, pode seguir um pouco o mercado americano, mas se tiverem exemplos, sintomas de que o Bolsonaro vai concordar com uma guinada mais populista, ou seja, vai deixar de ter um governo mais liberal na parte econômica, aí eu acho que o mercado desanda. Então, como é que quais são os sinais que podem vir? Primeiro, se o Paulo Guedes começar a perder muita força. Naquela época estava acontecendo isso também, estava começando a perder força para o Rogério Marinho, depois o Paulo Guedes, o Bolsonaro foi lá e deu força para ele de novo. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, o importante para o mercado não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. É o discurso liberal da economia. Enquanto ele conseguir implementar isso, ótimo. Agora, se é verdade, por exemplo, que ontem à noite foi o Bolsonaro que deu um sinal lá para o Major Hugo lá, e contra o parecer na Câmara, na questão do congelamento dos deputados, do direito de salário dos deputados, isso é muito ruim. Se é o Bolsonaro que está por trás disso, isso é muito ruim. Tem gente que fala que é o Bolsonaro que está por trás disso, porque foi o PSL lá que colocou, o PSL não é mais do governo, mas, em todo caso, o Bolsonaro ainda tem contato com esses caras. E está falando que talvez foi ele que fez isso. Então, isso é sinal contrário ao sinal da austeridade econômica. E eu acho que isso realmente são sinais que vai deixar a gente mais preocupado. Ou seja, é a força que o Paulo Guedes tem no governo e os sinais de que o Bolsonaro, se ele vai se juntar ao Centrão, qual que é o preço para ele se juntar ao Centrão? Se o preço é gastar mais, se é ser mais próximo do fiscal, e aí eu acho que o mercado não aguenta isso de novo. Acho que vai ser bem ruim para o Brasil se isso acontecer. Ou seja, é uma linha tênue, porque o lado bom, o que me faz ficar otimista para o Brasil? Nada disso acontecer. Agora, nada disso acontecer leva tempo, tem que ir aos poucos. Então, por isso que é difícil operar. Para mim, por exemplo, eu não gosto muito, sou mais um pouco pessimista do Brasil, é difícil operar long, porque acho que qualquer noticiazinha ruim, o mercado já fala que agora vai.
Eu acho que na sua avaliação, o risco-retorno de estar alocado no Brasil não faz sentido, né? Acho que é um pouco disso. A única coisa a favor assim, é que o preço é muito baixo, muito barato. O preço em dólar, principalmente, dos ativos no Brasil, são muito baratos. Então, se a gente pudesse realmente ter uma visão um pouco melhor, nossa, seria bom para todo mundo, mas nesse momento acho que está difícil. Via opções, você também enfim, não tem uma avaliação que pode ser uma forma de você, enfim, eventualmente se esse cenário que você falou aí, né, preços muito baratos começarem a reagir positivamente, você ficar de fora disso, você tem um medo disso acontecer, não? Ou você tem se usado essas opções? Não, acho que é uma boa, assim, sempre usar opções quando você tem cenário assim, mais binário, né, pode acontecer uma coisa ou outra, é sempre bom usar opções. E realmente, você tem razão, a vol das opções, ela caiu bastante, as vols do Ibovespa chegou a bater 70%, hoje está em torno de 45%, então dá para você operar comprado em opção, porque se acontecer algum evento desses, a gente acaba pegando. Mas assim, como o nosso fundo é um fundo bem mais trading, bem mais dinâmico, é mais rápido, a gente consegue mudar de lado mais rápido. Então eu acho assim, se mudar o cenário, talvez a gente perca a primeira pernada, mas dá tempo de mudar de perna mais rápido, é isso que a gente pretende fazer. Para isso, obviamente, a gente tem que ficar bastante ligado nas notícias, tem que discutir bastante, e tem que ser rápido na hora que a gente achar que mudou um pouco o cenário. Mas assim, eu não queria mostrar um cenário tão ruim para o Brasil, não é tão ruim assim, é só um risco grande, que a gente tem. Esse risco, se acontecer realmente, vai ser muito. Eu acho que, assim, até o cliente ele tem que entender que os fundos, cada um tem um perfil, né? Você mesmo colocou que o de vocês é bem tático, então mudar da noite para o dia uma posição, talvez vocês tenham uma agilidade maior até pelo perfil que vocês trouxeram da tesouraria. Então, é natural, né? Apesar de não estar posicionado, não quer dizer que amanhã você não se torne, não venha a ter uma posição em Brasil, por exemplo. Ô Marco, para a gente caminhar para o final, como é que foi ali, quais foram as atitudes que vocês tiveram de interlocução com os clientes, né, durante essa crise, né? Como é que se comportou ali um pouco das aplicações? Porque a gente viu e vê dados da indústria, né, de captação para ativos de risco, né? Seja ele ações, seja ele multimercado. Como é que vocês estão vendo isso do lado da MZK? A gente se surpreendeu com o passivo, realmente. Eu acho que o passivo é muito educado. Acho que as pessoas, acho que aí é inclusive um mérito de vocês que trabalham como assessores da XP e de outros lugares, porque achei que a educação financeira está muito alta. As pessoas que têm comprado ativos de risco, pelo menos no nosso caso, têm entendido o que estão comprando. Que você pode ir bem, pode ir mal, mas que, assim, isso tá bom, né? As pessoas que estão comprando sabem o que estão comprando, não é? Pelo menos a maioria delas. Foi isso que eu senti nesse período. Então, acho que é um trabalho de educação financeira que está sendo feito já há alguns anos no Brasil, acho que liderados pela XP, e que tem funcionado. Nesse momento, a gente viu que funcionou. E a nossa interlocução com os clientes foi nessa questão de a gente tem o nosso mandato, tem o nosso processo e a gente respeita tanto o mandato como o processo. E os clientes estão ok, é isso mesmo. É isso que a gente espera de vocês, é isso que a gente está fazendo. Então, foi muito mais nesse sentido de confiança mútua do lado entre nós, nossos distribuidores, nossos clientes, e muito mais do lado da educação financeira, que eu acho que já está mais disseminado no Brasil, graças ao fenômeno XP que aconteceu aí durante alguns anos. Não, legal, legal. Ô Marcos, eu não sei se você quer dar algumas palavras finais, mas enfim, do meu lado aqui eu queria muito agradecer esse momento que a gente teve. Eu acho que é esclarecedor, é legal ver como está funcionando a cabeça dos gestores, né? E a diferença dessas cabeças, né? Acho que é o mais importante. Mostra cada vez mais que esse cenário é muito difícil, né? Acho que realmente você ter um horizonte de investimento para ativos de risco de longo prazo, esse momento que a gente está vivendo é justamente, né, a justificativa para tal, né? Realmente na foto ali do dia a dia você vai ter uma volatilidade, enfim, mas quando você olhar numa janela de longo prazo, a tendência é que você tenha um retorno positivo. Então eu queria escutar um pouco, enfim, palavras finais, se você tiver alguma coisa, e agradecer mais uma vez em nome da XP a participação aqui da MZK e do Marco
CIO da MZK na XP. Eu não queria parecer que eu deixei uma mensagem muito negativa, não é isso. Eu acho que o risco é alto, acho que a gente tem um risco, não é um risco de cauda, é um risco muito grande, realmente, de a gente ter políticas populistas a partir de agora. Não é positivo que no meio de uma tanta pandemia a gente tenha os nossos governantes indo para lados diferentes, tinham que estar andando todos para o mesmo lado. Acho que é esse o motivo de tudo. Mas isso não significa que não vai dar certo. Pode ser que Brasil é Brasil, pode ser que em algum momento lá todo mundo se entenda e o negócio ande. E, de novo, nós como gestores, a gente consegue ter agilidade de mudar de posição rapidamente. Principalmente aqui, nós somos multigestores. Né? Na nossa casa a gente tem vários traders operando em books separados, então a gente consegue ter agilidade para mudar de mão rapidamente. Então, o primeiro ponto é esse, eu não queria passar uma mensagem negativa, não é verdade, acho que a gente vai sair dessa, a gente vai se resolver. E agradecer vocês por ter podido mostrar um pouco como funciona a casa, como está a nossa cabeça, e que a gente, acho que o mais importante de tudo, o mais que eu aprendi nesses meus 25 anos de mercado, é a disciplina. Eu acho que você tendo disciplina, não importa se você é um gestor, se você é uma pessoa que opera na física, ou se você é uma pessoa que tem uma carteira de fundos, eu acho que você tem que ter uma sua própria disciplina e seguir ela para preservar o capital e para poder ter rentabilidade boa nos momentos em que você acerta. Perfeito. Acho que essa mensagem é muito em linha do que os clientes têm escutado. Não, enfim, é legal você estar falando isso porque mostra que cada vez mais a disciplina é o essencial, né? Enfim, o que te motivou a fazer aquilo, né? E o que te motivaria antes de acontecer mudar daquele cenário. Então, perfeito. Obrigado, Marcos, mais uma vez e todo o pessoal da MZK. Valeu, Obrigado. bom dia. Valeu, tchau, bom dia.